breve virá, breve Jesus voltará. Louvado seja Deus. Convido os irmãos para colocar-nos de pé. Estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Mesmo texto da semana passada, da semana retrasada, né? Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o tema em estudo. Semana passada nós tratamos o assunto da escola bíblica dominical. Hoje nós retornaremos ao nosso estudo, que está na quarta parte hoje. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o texto base do nosso estudo. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Louvado seja Deus. Estaremos dando graça pela palavra. Peço aos irmãos que orem em favor do irmão Hélio Filho. Graças a Deus, ele já está em casa. Agradeço os irmãos que oraram pela sua vida, não está mais internado. Ontem à noite ele teve alta e agora está passando pelo tratamento em casa. Então os irmãos orem por ele, para que o Senhor visite o seu filho, restabelecendo a sua saúde. Também peço oração em prol das minhas duas filhas, estão gripadas, e esse é o motivo de elas também não estarem presentes. Peço aos irmãos que orem por elas, para que o Senhor venha repreender esse vírus de gripe e dar vitória a elas. Vamos orar? Pedir para o nosso irmão Evaldo estar fazendo esta oração. Após a oração, dá para as meninas estar louvando? Carol, mas a Maria Eduarda, pode ser? Estarão adorando o nome do Senhor. Enquanto elas louvam, nós estaremos servindo o Senhor com nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Pai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Senhor Deus, Pai, soberano Deus, abençoa a tua casa, a sua casa de oração, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão em casa, que não puderam vir, que estão a caminho. Todas aquelas que têm problema de enfermidade nas suas casas, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão necessitados da sua presença, da sua misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão enfraquecidas, Pai, que precisa de Ti, precisa do Teu conforto, precisa da sua presença, Pai. Caminha com eles, Pai, não deixe só, Pai, essas pessoas que precisam do Senhor, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe quem que a gente fala, quem que a gente não fala, Pai. Uma folha que cai, o Senhor sabe, Pai, então eu vos peço, Pai, abençoa todos os teus filhos. Não vou pedir para abençoar quem está aqui na casa do Senhor, porque aqui já está bem guardado, mas estamos aqui, Pai, te louvando, te glorificando, abençoando os músicos, abençoando as pessoas que precisam de Ti, Senhor. Abençoa nosso presbítero, nosso pastor, nossas pastoras. Eu te agradeço, Deus, e já, Senhor. Amém. Maria Eduarda e Carol, louvando o nome do Senhor. Maria Eduarda, né? Maria Eduarda. Salve os irmãos, que Pai do Senhor. Vamos estar louvando o número 3 da harpa?
Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Amados, nós estamos estudando um assunto muito importante que tem por tema o oxigênio da vida cristã. Semana passada demos início à terceira parte desse estudo, o subponto como fundamentos do oxigênio na vida cristã. Falamos sobre algumas consequências quando falta oxigênio no corpo e fizemos um comparativo com a vida espiritual.
as consequências que trazem também quando falta a fé na vida do crente. Fechamos a semana passada com um texto, semana retrasada, melhor dizer, com um texto em 2 Coríntios, Epístola aos 2 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 24, que nos diz: não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Falamos a importância do trabalho dos cooperadores da obra, mas deixando e ressaltando a fala de Paulo, que eles, como trabalhadores da obra, os apóstolos, eles não tinham o domínio sobre a fé daqueles que possuía, assim como nós também não temos esse domínio otorgado a Deus. Nós somos apenas cooperadores da obra, vasos nas mãos de Deus, instrumento para o seu uso. Porém, a fonte geradora da fé é o próprio Deus. E o nosso olhar para que essa fé possa estar ativa em nossas vidas, é necessário estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós daremos continuidade falando da prática desta fé, mais uma etapa que nós entramos, e peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Nós estaremos vendo alguns textos nesse capítulo, precisamente 3 versículos alternados. Tiago, capítulo 2. Nós estaremos vendo o versículo 19, depois o versículo 22 e o versículo 26, que estará tratando diretamente essa fé em prática, em ação. Porque o próprio texto, Tiago, trazendo esta verdade e esse mistério, também não invalida o que Paulo fala, que a salvação é mediante a graça, ou é pela fé mediante a graça. Não invalida a doutrina que Paulo traz, que é necessário passar pela fé para ser salvo. O que Tiago quer trazer nessa condição para os seus ouvintes é que esta fé, ela precisa estar ativa. Essa fé ativa, ela não fica inerte, ela fica em movimento, ela tem a prática. Ou seja, ela é uma fé em uma questão de veículo, e aonde ela se movimenta, ou seja, há uma prática dessa fé, para que ela não possa ser inativa. Amém? Essa fé, ela é ativa. Então percebemos que o versículo 19, olha que Tiago escreve em relação a isto. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. Aí ele diz assim: fazes bem. Ele afirma: quem querer faz uma coisa boa. Aí ele também continua após o ponto e vírgula, dizendo: também os demônios o creem e estremece. Então ele deixa bem claro que crer em Deus é algo geral, tanto para aqueles que vivem uma vida na luz, quanto também os demônios que estão nas trevas. Ele deixa bem claro que essa crença em Deus, os demônios, na verdade, creem mais até do que nós mesmos, porque eles sabem de onde eles vieram, eles sabem o que eles perderam, e quem sabe quem está no domínio de tudo. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é o Altíssimo. Então eles até estremecem de saber da soberania de Deus. A questão está na obediência, a questão está na prática da fé. Aí é onde os demônios, eles não obedecem mais à vontade de Deus. Então, eles estão nas trevas e não estão na luz. Porém, o Senhor nos condiciona a viver na luz. Nós crer nele, mas ter em prática em nossas vidas a obediência dos seus estatutos, dos seus mandamentos e daquilo da sua vontade no nosso viver, melhor dizer. Então, a fé em ação, a fé
com a prática evidencia a uma fé ativa em Deus. Aí o versículo 22 vai dizer o seguinte: bem vês que a fé que cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, Tiago deixa agora bem claro que aperfeiçoa a nossa fé são a prática dela, é a ação da fé. Então, ele deixa bem claro que a prática dessa fé deixa a nossa vida, ou seja, a nossa fé aperfeiçoada. O aperfeiçoamento da fé está na prática. É eu crer e colocar em evidência na minha vida. É eu crer e ter a ação dessa fé na minha vida. Eu dizer que eu creio em Deus, mas fazer aquilo que Deus me manda fazer. É eu crer em Deus, mas fazer no exercício da minha vida o que Deus quer que eu faça. Ou seja, a vontade de Deus no meu viver. Deu para os irmãos entender essa parte? Então percebemos que a questão está na ação da fé, na prática da fé. E eu evidenciar na minha vida para que essa fé possa ser ativa e que essa fé possa ser viva e não uma fé morta. Aí sim, pastor, mas tem fé morta? Tem. Fé morta é aqueles que não evidenciam a obra de Deus na sua vida. Fé morta é aqueles que não evidenciam a vontade de Deus na sua vida. Ou seja, a sua vida é inerte. A sua vida não tem prática da fé. Interessante se você perguntar a qualquer ser humano que ama a Deus, automaticamente só aqueles que são revoltados contra Deus, que se constituem ateus, na verdade não existe ateus, eles têm pessoas revoltadas contra Deus, mas ateus não existe. Então, com exceção a essas pessoas, se você perguntar a alguém vai dizer assim: eu amo a Deus. Mas a questão do amar a Deus é a prática, e para nós amar a Deus precisamos obedecer aos seus mandamentos. Então, não é só o crer em Deus ou amar a Deus. É crer em Deus e praticar a sua vontade. É amar a Deus e praticar os seus mandamentos. Cristo deixa bem isso nítido lá em João capítulo 15. Ele fala: aquele que me ama, amará os meus mandamentos. E eu o amarei e farei nele morada. Então, Cristo deixa bem claro que para que possamos ter uma fé ativa em Deus, é necessário ter a obra. Amém, queridos? Aí o versículo 26 vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra, sem obras, é morta. O texto está dizendo bem claro: assim como o corpo sem o espírito, ou seja, o espírito do homem, se o espírito sair, o homem está morto. Aí está dizendo, assim também a fé sem as obras é morta. Então a nossa fé precisa estar evidenciada em obras. Amém? E aí se torna uma fé ativa em Deus. Para quê? Fazer a sua vontade. Oferecer a Deus sacrifícios, e sacrifícios vivos. Por isso que o sacrifício do crente é um sacrifício vivo. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Que Paulo, ele dando continuidade, falando com a igreja de Roma, ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ele está dizendo, põe em prática essa crença, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deu para os irmãos entenderem? Então, a ação das nossas vidas é transformada para Deus em sacrifício vivo quando essa fé é ativa. Então, nosso culto, o nosso sacrifício é vivo, santo e agradável. Louvado seja o seu santo nome.
Convido os irmãos para ler mais um texto. Nós estaremos ainda vendo 2 textos para nos entrar na próxima parte. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Depois nós estaremos vendo Hebreus, capítulo 6, o versículo 11 e 12. Olha o que diz 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 5. Trazendo à memória a fé, não fingida, que em ti há. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, traga sobre a sua memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sabe que isso fala? Que esta fé ativa, ela pode ser transpassada de uma pessoa para outra. Ou melhor, transmitida de uma pessoa para outra. Essa fé ativa, muitas vezes começa em uma pessoa no lar. E dessa pessoa atinge, muitas vezes, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. E vai trazendo uma geração diferenciada, aonde habita a presença de Deus, aonde habita os milagres do Senhor nesta casa, e essa casa é transformada. Percebemos que quando Paulo, ele fala diante da indagação do carcereiro que queria tirar a sua vida, quando houve um terremoto na prisão, e estava Paulo e Silas presos, e houve um terremoto, as portas dos cárceres foram abertas, e o carcereiro ia tirar a sua vida, cuidando que os presos tinham fugido, e ele sabia, se os presos tivessem fugido, era sentença de morte para ele, e morte aos poucos, não seria uma morte rápida, a sentença de morte para ele seria cruel, então ele tenta tirar a sua vida. E ali Paulo diz, não faça tal, todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro diz, o que é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí Paulo diz, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Senhor está dizendo, através de Paulo para ele, evidencie essa crença na tua vida, coloque em prática no teu viver, que não só atingirá a você, atingirá toda a sua casa. Amados, fé ativa remove até montanhas, amém? Fé ativa manifesta a glória de Deus. Fé ativa vê proezas do céu. Fé ativa vê a manifestação do poder de Deus em coisas que o mundo não tem como resolver, mas Deus é poderoso para resolver. Isso quer dizer que isso evidencia no lar, evidencia na família. É o que Paulo está dizendo aqui. Começou primeiro na tua avó, e da tua avó passou para a tua mãe, e da tua mãe chegou até você, Timóteo. E esta fé está viva em ti. E esta fé não é fingida, essa fé é verdadeira, Timóteo. O que eu tenho que colocar, é Deus dizendo através de Paulo, Timóteo, o que eu tenho colocado na tua vida é uma fé que vai gerar em você frutos para a vida eterna. Então percebemos que esta fé, ela alcança a família, essa fé alcança os nossos entes queridos. A questão é, ela está ativa. Se ela estiver ativa, evidenciará em obras em nosso viver. E as pessoas começam a observar a nossa conduta, as nossas obras, a nossa fala, o nosso proceder. É coisa radical, é quando o novo convertido se converte, irmão. É coisa radical. As pessoas que conheciam ele ficam atônicos, sem entender. Como é que muda rapidamente? É a fé ativa na sua vida. É Deus operando no seu viver e manifestando a sua glória do novo homem, da nova mulher. É Deus atuando de uma forma brilhante. Amém, queridos? Esta fé, ela atinge também aqueles que estão em nossa volta. Por isso que essa fé precisa estar ativa.
Porque uma fé ativa, em meio às situações e circunstâncias difíceis, ela não é abalada. Amém? Ela não é abalada. A estrutura da fé não é abalada. Nós podemos até nos assustarmos. Podemos ficarmos até aterrorizados. Podemos até ter medo. É natural do ser humano isso. Podemos nos amedrontarmos. Mas, quando caímos em si, sabemos que há um Deus todo-poderoso que cuida das nossas vidas. Há um Deus que é por nós. Há um Deus que não perde de vista. Há um Deus que Ele está com a mão estendida para abençoar as nossas vidas e diz para nós: não temas que eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Há um Deus que vela pelas nossas vidas. Há um Deus que cuida de nós. Então, essa fé jamais será abalada. Pode abalar a nossa vida física. Pode até trazer prejuízo no nosso físico. Pode até corromper o físico. Mas Paulo diz que dentro de nós há um homem espiritual. Dentro de uma mulher, há uma mulher espiritual, inabalável, que nada o atinge. É intocável, meu irmão. É intocável, minha irmã. A tua vida espiritual é intocável. Continue crendo, continue olhando para Jesus, porque é intocável, é inabalável. Pode ser até perseguido, mas não destruído. Pode passar por momentos difíceis, atribulados, mas não abandonados, porque o Senhor cuida daqueles que Ele ama. Amém? Você sente essa fé dentro de você te dizendo que você é capaz? Não é o livro de autoajuda dizendo que você é capaz, é Deus dizendo através da sua palavra: você é capaz, porque eu habito na tua vida para te fazer vencer. Isso é fé, amados, que está além da visão, além daquilo que está diante da nossa ótica. Vamos fechar esse outro versículo para fechar essa parte. Esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12 diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para que completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Olha o que o texto está dizendo. Observem. Mas desejamos que cada um de vós, o escritor dizendo, mostre o mesmo cuidado até o fim, dizendo: a nossa fé não é para parar no meio, a nossa caminhada não para-se no meio, é até o fim. Entende? Mostre esse cuidado até o fim, independente das circunstâncias, para completa certeza da esperança. Para que essa esperança seja completa, não é no meio, é até o final. Amém? Cutuca o teu irmão, diga: a questão é ir até o fim. Esse é o nosso lema, é ir até o fim. Para que vos não façais negligentes, está dizendo, para que não nos colocamos na questão de negligente. O Senhor não nos chamou para sermos negligentes. O Senhor nos chamou para alcançar as promessas proferidas da sua boca para as nossas vidas. Aí o texto vai dizer assim: mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Seja imitador daquele que você sabe que a fé é ativa na sua vida. É a Bíblia que está recomendando isso. Seja imitador daquele que você sabe que a fé está ativa. Daqueles que adoram a Deus em todas as circunstâncias. Daqueles que não murmuram nos momentos difíceis.
daqueles que mesmo morrendo está dizendo bendito é o nome do Senhor. Seja imitadores daqueles que entregaram a vida na arena, mas não negaram a fé. Seja imitadores daqueles que foram açoitados, aqueles que foram presos, sofreram naufrágio como Paulo sofreu, e não só uma vez, mas quando terminou a carreira, ele fala, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate. Irmão Evaldo, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sejam imitadores desses homens que venceram, mas guardei a fé. Aí ele diz assim, que me resta agora é receber a coroa de justiça que um justo juiz me dará naquele dia. Sejam imitadores de Paulo. Amém? Amém? Que ele vai deixar no final desse texto uma fala, e é muito importante essa fala. Ele diz assim, olha o que ele diz, mas também, e não somente a mim, ele dizendo, a coroa não é só para mim, ele está dizendo, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Sejam imitadores daqueles que alcançaram a promessa. Sejam imitadores daqueles que apagaram a força do fogo. Sejam imitadores daqueles que muitas vezes deram as suas vidas, mas a fé estava viva dentro dele. Sejam imitadores daqueles que a fé ativa faz evidenciar a experiência com Deus, como Estevão, sendo apedrejado, lançando pedras sobre ele, mas enquanto lançava pedra sobre ele, ele viu o céu aberto e Jesus se levantando para o receber. Sejam imitadores daqueles que não negaram, que não pararam, que continuaram. Sejam imitadores daqueles que em momentos mais cruéis da sua vida, assim como Jó, disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos, ou seja, dos seus projetos, dos seus planos, pode ser impedido. Você pode dizer nessa noite, eu sei que meu Redentor vive. Você pode dizer nessa noite, bendito é o nome do Senhor. Quando vir os ataques contra a sua vida de Satanás para querer te destruir, você poder dizer, eu bem sei que meu Redentor vive. Sejam imitadores, foi escrito para o nosso bem. Foi escrito para hoje termos experiências com Deus, imitando esses homens, dizendo, o mesmo Deus que foi com Jó, o mesmo Deus que foi com Paulo, o mesmo Deus que foi com Elias, o mesmo Deus que se revelou em glória a Moisés no deserto, é o Deus que nós servimos, e Ele será conosco enquanto viver nessa terra. Louvado seja o seu santo nome. Vamos entrar mais uma parte desse tema. A fé é um mistério revelado aos filhos. A fé é um mistério revelado aos filhos. Quantos são filhos? Amém? E somos filhos mediante a fé. Amém? O Espírito que clama, Abba, Pai. Em João capítulo 1 fala que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Você crê nessa palavra? Se você é filho, se você é filha, automaticamente somos herdeiros. Amém? Somos herdeiros. E que autentifica que somos filhos é o Espírito Santo que habita em nós, dizendo que nós pertencemos ao ser eterno, a Deus, o Todo-Poderoso. O Espírito dele habita em nós. Aleluia. Então precisamos entendermos que esses mistérios são revelados aos filhos.
Abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Olha que o texto nos diz: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aí diz, pastor, mas está dizendo guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Não está dizendo que é para os filhos. Pode ser para todos, sim. Mas todos que se aproximam de Deus, todos que vêm para Deus, todos que permitem Deus ser o senhorio da sua vida, todos que permitem que Deus venha a ser o direcionador dos seus passos, direcionador do seu caminho, vive essa experiência, esse mistério de fé. Lembra que está em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz: cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, a mente lavada da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Para que tenha uma pura consciência, precisa ser lavado. E a consciência, para ser lavada, precisa passar pela água da palavra. E a palavra limpa, além de ela ser o ativador da fé, a geradora o processo do gerador de fé, a palavra também limpa a consciência para receber a palavra. Amém? Por isso que muitos leem a palavra, mas não entendem. Por isso que as pessoas, como eu falei aqui no domingo, na terça-feira passada, que um satanista leu a Bíblia em 42 dias. Toda a Bíblia em 42 dias. Mas só que eles não têm o mistério da fé. Ele não alcançou o mistério da fé. Para alcançar o mistério da fé, precisa ser filho. Precisa passar a ser filho de Deus. Precisa deixar Deus reger a sua vida. E quando Deus rege a nossa vida, Ele começa a revelar para nós o mistério da fé. Amém, queridos? E coisa linda é como Deus começa a revelar as grandezas do céu, nas profundezas dos seus mistérios, que nem as hortes espirituais da maldade conhecem. Porque os demônios sabem coisas de homens, que homens fazem. Mas que entre as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, só o Espírito de Deus para desvendar e revelar. E aqueles que Ele ama, Ele revela. Deus está revelando para você. Deus tem sido bom conosco e tem nos revelado segredos tão lindos, tão esplêndidos, que muitas vezes nós ficamos até atômicos, porque nós muitas vezes não temos compreensão exata para entender as grandezas de Deus. Mas deixa o mistério da fé agir na tua vida. E o Senhor te diz nesta noite, o que Ele faz agora você não entende, mas vai entender depois. Creia apenas e coloque em fé essa evidência, porque Deus tem revelado os seus mistérios aos seus filhos. Louvado seja o seu santo nome. Olha que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, entenda aqui, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Tem algumas traduções que diz assim, que Deus reservou. Eu acho linda essa tradução que diz reservou. Quer dizer que é uma reserva, há um princípio de Deus para reservar para alguém. Que Deus preparou para os que o amam. Amém, queridos? Os maiores segredos do universo
Os maiores segredos foram revelados aos filhos. Amém? São revelados aos filhos. Algo que vai acontecer, revelações divinas do que vai ocorrer ainda, são revelados aos filhos. São os mistérios que Deus revela àquele que Ele ama. São mistérios que Deus revela àqueles que fazem a sua vontade. É interessante, isso que eu acho lindo. Deus nunca toma um servo dele, uma serva dele da terra sem avisar. Isso que eu acho lindo. Deus fala antes com a pessoa. A pessoa que vai partir sabe que vai partir, porque Deus já se revelou a ela. Essa é a grandeza de Deus. O ímpio não, ele morre e não sabe nem se vai morrer. Morre como um vapor, como a Bíblia diz, um vapor de fumaça que vai embora. Mas o crente não, Deus se revela a ele. Deus se revela a ela. É o segredo dos mistérios de Deus. É ser alcançado pela promessa divina. Esses são os mistérios ocultos aos homens. E Deus só revela aos filhos, aqueles que Ele ama. Os mistérios de Deus não são reservados para quem não ama, mas para aqueles que Ele ama. São para os filhos. O olho não vê, o ouvido não ouve e o coração não entende. São o que Deus tem revelado. Mistérios profundos, coisas inéditas e maravilhosas. Olha que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Versículo tão pequeno, mas observe como que esse versículo é forte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Tão pequeno, mas com uma verdade absoluta. Eu vou pegar aqui no texto. Porque andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Amém? Naquilo que está diante da nossa ótica é ver o invisível. É esperar o invisível. É esperar o que Deus é capaz de fazer. Essa é a nossa lógica. E essa lógica nossa confunde na terra com a ciência. Então vamos entendermos aqui o fundamento desse oxigênio da fé cristã, que é a fé. Abra a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. E deixa aí em Hebreus capítulo 11, nós vamos discorrer alguns versículos ainda. Essa é a lógica da nossa fé. Não é a lógica humana, é a lógica divina. E a lógica divina entra em choque muitas vezes com a lógica humana. Porque a questão não é física, a questão é sobrenatural. A questão não é terrena, a questão é celestial. A questão não é humana, a questão é divina. Por isso que quando o Senhor usa Isaías no capítulo 55, o Senhor diz, a partir do versículo 7, 8, se não me falha a memória, que os pensamentos dele não são os pensamentos igual ao nosso. O nosso pensamento é da terra, os pensamentos de Deus é do céu. O nosso caminho é terreno, o caminho de Deus é além do nosso caminho, é celestial. Por isso que para entender Deus precisa ter fé. Olha o que diz o versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está além da lógica e do conhecimento humano.
Por isso é confundida com a ciência humana. Se confunde. A ciência humana não entende. Para a ciência humana, as coisas de Deus são loucuras. Porque ela não se discerne fisicamente e nem carnalmente. Ela se discerne espiritualmente. Eu quero falar neste momento para os irmãos, em relação a isso, que a nossa fé não é evidenciada em lógicas humanas. A nossa fé é evidenciada em um Deus todo-poderoso que está acima da ciência. Se você quiser entender Deus pela ciência, jamais você vai conseguir entender. Se você querer entender as obras de Deus pela ciência, jamais você vai ter uma compreensão exata, porque está além da ciência. E para isso é necessário conhecimento. Por isso que a nossa fé não está no vácuo, não é uma utopia, está em um vazio. A nossa fé tem base, ela tem estrutura, a nossa fé está em Deus. E para que entendamos isso é necessário conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que os pecadores, os homens que vivem distante de Deus, o Deus desse século cegou o entendimento deles para que eles não enxerguem e compreendam a Deus, o caminho de Deus. É necessário tirar as vedas dos olhos. É necessário passar a ter conhecimento de Deus. É necessário viver uma vida de conhecimento com Deus. E quanto mais buscarmos conhecer a Deus, mais Deus se revela a nós. Quanto mais buscarmos nos aproximar de Deus, mais Deus quer revelar coisas grandes e poderosas. Lembra-se que está lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se queremos chuva temporã e seródia, se queremos bênçãos do céu, precisamos conhecer o Senhor na sua essência. Conhecer o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Quando nós oramos, amados, Deus já sabe o que nós iremos orar. Então não é necessário orar. Não, sim, é necessário. Deus quer que nós passe a crer que Ele é poderoso para fazer o que nós queremos. Muitas vezes as pessoas não creem, não recebem porque não creem. Muitas vezes as pessoas não conseguem chegar a ter experiência com Deus, porque não dá chance a Deus de trabalhar na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós nos aproximamos dEle e cremos que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam, Deus se revela de maneira gloriosa. Então, antes de orarmos, amados, nós precisamos crer que Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. Porém, saiba que sempre vai evidenciar a soberania divina, a vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, e nós precisamos aceitar a vontade de Deus sobre o nosso viver. Vamos vermos aqui. Para isso precisamos entender que conhecimento não é uma coisa corriqueira, conhecimento é uma coisa profunda. Tanto que na vida secular, na vida que vivemos, no conhecimento secular, existe 4 tipos de conhecimento que estão norteados o nosso viver, as nossas vidas, e nós estamos inseridos nesses conhecimentos. O primeiro conhecimento é o conhecimento do senso comum. É o conhecimento popular. O que é o conhecimento popular? Que passa de geração para geração, de pai para filho. O pai do Diego ensinou algo para ele. O pai do Diego aprendeu com o avô do bisavô. Vem de uma geração. Isso é o conhecimento do senso comum. É o primeiro conhecimento que nós conhecemos. Dentro da abrangência do método do conhecimento. É o conhecimento que passa de pai para com filho. Aí tem o segundo conhecimento, que são conhecimentos filosóficos.
É o conhecimento que tudo tem que ter lógica, tudo tem que ter explicação, tudo tem que ter uma causa e efeito. É o conhecimento filosófico. Esse conhecimento, se há uma coisa, então essa coisa existe por conta de outra coisa. E essa pessoa, o mundo, o homem em si, busca resposta para tantos conceitos. Há um sinal no céu, aí o homem diz, não, houve isso, porque foi evidência disso e daquilo, que aconteceu isso e veio a ser isto. O homem busca, dentro da lógica, do conhecimento filosófico, resposta que muitas vezes só Deus tem para dar ao homem. São conhecimentos filosóficos que tangem, muitas vezes, dentro das nossas gerações, das nossas vidas. Aí vem outro conhecimento, o conhecimento científico, que fala de um conhecimento metódico, sistemático, aonde tem que ter a prova, a exata daquela evidência, ou seja, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, é a exata, tem que ter a parte sistemática, metódica, tem que ter a comprovação científica. Esse é o conhecimento humano científico. Por isso que muitas vezes entra em choque. Porque o conhecimento divino está além da lógica, além do método, além do sistema. O conhecimento de Deus está além das tradições, do senso comum, que muitas vezes tem tantas coisas boas que nos trazem informação, mas o conhecimento de Deus é além. O conhecimento de Deus é além do conhecimento filosófico, que muitas vezes a filosofia em si é boa, mostra a sabedoria, mostra o conhecimento com sabedoria, mas a filosofia misturada com o paganismo, através dos grandes iluminados gregos, traz para a gente uma aberração tão grande, e não é o conhecimento exato. Assim também é a ciência. É muito bom, é metódico, é sistemático, tem muitas causas e efeitos, tem muitas vezes comprovações científicas, é importante sim, mas o conhecimento de Deus é além do que o físico, além do metafísico. O conhecimento de Deus está acima desta geração, dos países, dos planetas, do conhecimento humano, do universo. O conhecimento de Deus está na essência da sua eternidade. Isso fala do conhecimento teológico. É o quarto conhecimento que nós conhecemos. É o conhecimento que vai estudar quem é Deus. É o conhecimento que vai trazer o norte de quem é o princípio divino, que é onde os grandes iluminados, os mestres dos dias de hoje diz que é o conhecimento religioso. E é esse conhecimento religioso que muitas vezes são criticados pelos estudiosos, e diz, o conhecimento religioso está além da lógica. Eles não crê, não tem a lógica como base, não crê e não tem o sistema e o método como base. Eles são algo acima disto, é o conhecimento religioso, e muitas vezes é debatido, porém que o conhecimento religioso, teológico, quando ele está basado na palavra de Deus, quando está as diretrizes na palavra de Deus, é o que gera fé no coração humano, é que gera fé na vida humana, e faz nós termos experiência com o eterno. Deus nos está chamando para experiência com Ele, meu irmão. Minha irmã, Deus está nos chamando para ter experiência com Ele. A experiência com Ele não está além, não está no senso comum, não está no sistema filosófico e nem científico, e também não está no sistema teológico contaminado, com tantas coisas erradas, com tantas posições de homens, ideias humanas. Está na palavra de Deus, a palavra autêntica, a palavra que gera fé, a palavra que traz a vida do homem a viver uma essência com Deus, o conhecimento de Deus. E para isso é necessário nós buscarmos, é necessário nós estarmos perto,
É necessário ter uma vida diária. É necessário ter uma vida voltada para a palavra. É ter uma vida voltada para a oração. É fazer igual os puritanos. Amar a palavra. É fazer igual os puritanos. Buscar o entendimento da palavra. É fazer igual os puritanos. Ter uma vida diária de oração. E muitas vezes as orações, a vida diária, o devocional diário, não é para pedido, não é para dizer a Deus que eu preciso de alguma coisa, é mais você dobrar o seu joelho na presença de Deus e reconhecer a essência dele na sua vida, o seu senhorio, a sua soberania, adorar a ele na essência da sua verdade. Quando fazemos isso, a nossa visão é diferente. Nossos conceitos é diferente. Quando passamos por uma prova, nós passamos a entender. Por mais que doa em nós, por mais que nos entristeça, por mais que faça nós chorar, por mais que tire de nós algo, mas é Deus dizendo para nós que Ele quer que nós tenha evidência de experiência com Ele. Isso é a fé ativa. Isso é viver uma fé ativa. É saber o que Deus é capaz de fazer através de você. É saber o que Deus é capaz de fazer através da tua vida. É saber o que Deus quer se revelar a você. É muitas vezes não entender, mas deixar Deus trabalhar no teu viver e se revelar de uma maneira autêntica. Fundamentos precisos. Põe o versículo 2. Aí o texto vai dizer: porque por ela, pela fé, o oxigênio da vida cristã, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. E nós vamos ver, semana que vem, que esses testemunhos, muitas vezes foram favoráveis para eles, Diego. Mas teve vários desses testemunhos que não foi favorável no momento para eles. Muitas vezes favoráveis e muitas vezes desfavoráveis. Mas era Deus conduzindo a situação. Era Deus se revelando, mostrando que o senhorio é Ele. Que Ele é o dono do mundo, do tempo e de tudo. E muito mais ainda, Ele é o dono das nossas vidas. E Ele sabe o que nós precisamos. E Ele é poderoso. Como Pai rico, Ele tem poder de suprir todas as nossas necessidades. Pense aí, qual a necessidade que você tem hoje? Não estou dizendo o que nós pedimos para Deus, o que nós queremos para Deus, o que nós muitas vezes buscamos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E Ele sabe qual a necessidade que nós temos. Nem nós sabemos. Nem nós sabemos. Quer ver uma prova disso? Nós vemos um carro. Pensa um carro que você tem um sonho de ter. Falam aí. Uma Peugeot 3008. É o desejo do coração dele ter. Aí Deus dá para ele. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Aí ele vai ter outra Peugeot. Vai fazer melhor do que essa. Deu para você entender?
Deu para entender que eu quero chegar? Nós mesmos, nós seres humanos, nós não nos conhecemos e não conhecemos as nossas próprias necessidades. Nós seres humanos temos os nossos sonhos, nossos desejos. Enquanto nós não alcançamos ele, assim como Diego, assim sou eu, assim como qualquer um de nós, enquanto nós não alcançamos ele é importante para nós. Mas quando nós temos ele se torna importante. Mas não é mais a exatidão, porque nós alcançamos. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que ele nos conhece mais do que nós mesmos. E a necessidade que nós temos, ele é poderoso para suprir em glória. Em glória. E sabe o que é suprir em glória? É para nós olhar para ela e dizer, ela tem exatidão na minha vida enquanto eu viver nessa terra. O que Deus quer fazer conosco é muito mais além do que pensamos e imaginamos. O que Deus quer revelar na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, é muito além do que nós pensamos e imaginamos. Muitas vezes nós estamos pegando coisa tão minúscula e Deus quer fazer coisas tão grandes. E nós nos apegamos com coisas tão banais e Deus querendo manifestar a glória a Deus de uma maneira tão profunda. Mas Deus manda nos dizer nessa noite, desapega das coisas que te prende e se aproxima de mim, porque eu quero evidenciar na tua vida a fé ativa. Louvado seja o seu santo nome. Aí o texto voltando lá e diz, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aí vamos partir para o versículo 3, vamos parar nele, porque nós retornaremos a partir do versículo 4, essa evidência de testemunho. Aí chega no versículo 3, parece que houve uma mudança no texto. Parece que não houve uma continuidade. Mas é a apresentação, Deus usando e inspirando o autor para dizer, e quem está falando aqui tem propriedade, tem conhecimento. Aí o Senhor levando o autor a uma evidência, dizendo, testemunho e também algo inédito, que eu sou o Criador e tudo que existe são criação minha. Aí o texto vai dizer assim, no versículo 3, é a parte introdutória, diz assim, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pelo quê? A palavra é a mesma palavra que gera fé em nós. Deu para entender? É a mesma fé que gera a fé em nós. Pela palavra de Deus. Foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ninguém muda o que Deus faz. Essa questão do mundo tem duas vertentes. Deixa eu explicar. Nós voltaremos ela semana que vem. Tem duas vertentes aqui. A primeira vertente, ela é direcionada para o universo. Não o mundo terra, está dizendo os mundos, está dizendo o universo, a grandeza que Deus fez, os planetas, tudo está interligado a essa vertente. O universo que Deus criou é obra das mãos de Deus. Quem tem um controle é Deus. O astrólogo, o cartomante, o bruxo, a bruxa, o encantador, o sonhador, os que fazem adivinhações, nenhum tem capacidade de desvendar esse mistério. Mas Deus pega uma serva dele, um servo dele qualquer e se revela. É obra da mão de Deus. A segunda vertente, fala agora, na segunda vertente, da criação da terra que Deus criou. E detalhe, Deus criou a terra original. Tudo que Deus faz é original, meu irmão. Minha irmã, deixa eu abrir um parênteses aqui, nesse final de hoje. Tudo que Deus faz é original. A tua vida é original.
Olha para você, você tem um nome e um sobrenome. Pode ter um nome e sobrenome idêntico seu no mundo ou no Brasil. Mas a originalidade do teu DNA só você tem. A digital que está nos teus dedos, só você tem. Deus não fez cópia, Deus fez você original. Deus não te fez cópia, Deus te fez original. Eu não sei se você está entendendo. Deus não te fez cópia, Deus te fez original. E Ele te diz nessa noite que tu és filho, que tu és filha. Entenda aqui, Deus faz um mundo original. No mundo original que Deus faz, estava sob o cuidado do querubim. Eu não vou entrar aqui a parte teológica, parte escatológica, esse não é o fim de entrar em teologia aqui. Em termos teológicos, não é isso. Mas para que os irmãos tenham essa ciência, o mundo original que Deus fez, Deus não fez um mundo vazio. Isaías deixa bem claro no capítulo 45. Deus fez um mundo com belezas e glórias, coisas inéditas, coisas maravilhosas. E o querubim cuidava dele, mas o querubim se rebelou contra Deus. O querubim ungido, que andava através das pedras afogueadas, que tinha o nome de Lúcifer, ele perdeu a patente. Isaías capítulo 12 fala isso. Ezequiel capítulo 14 fala sobre isso. Ele perdeu a patente. Foi amaldiçoado porque o pecado nasceu nele, foi gerado nele. Por isso que não tem mais perdão para ele. Porque gerou-se nele, fundamentou-se nele o pecado. Aí o mundo passa a ser, a terra passa a ter terra caótica. Que é onde o texto bíblico diz que a terra é sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia na face das águas. Essas águas aqui não é água do mar não. Aqui foi de vapor. O que sobrou? Gasoso. A água em forma gasosa. Aqui estou falando de coisas terríveis. O mundo ficou caótico. Por isso que a palavra está dizendo que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Aí esse mundo caótico, esse mundo que estava em caos, destruído por conta de Lúcifer, o Senhor agora vai restaurar essa terra. E aí o Senhor começa a dizer pela sua palavra, haja luz. É a primeira coisa que Deus fala. Se coloca em pé. A primeira fala de Deus. Haja luz. Os filhos vivem na luz. Cutuca teu irmão, diga, os filhos vivem na luz. Haja luz. E foi se criando dia após dia. Quando chega no sexto dia, Deus faz o homem. O homem original, não é uma cópia. Deus faz um homem original e dará a ele o dever de amá-lo, de segui-lo e de obedecê-lo. Em detalhe que todos esses três princípios estão relacionados com a fé. Nossa fé precisa estar ativa em Deus. Nossa fé precisa estar ativa em Deus. Diga, pastor, quais são os testemunhos dos antigos? Fala para mim. Pastor, quais são os testemunhos do antigo? Vocês querem saber mesmo? Terça-feira que vem, se Jesus não vier, nós estaremos falando. Feche os teus olhos. Jesus falou que se a nossa fé fosse de um grão de mostarda, imagine o tamanho de um grão de mostarda, é menor do que ração de peixe. Ele disse, nós diríamos ao monte,
saia daqui, transporta para lá, e assim será feito. Eu quero que você ative a tua fé hoje, para enfrentar os dias de desafios amanhã. Você não vai dizer ao monte e vai transportar para um lado do outro, não é isso, eu quero que você tenha entendimento. Você vai dizer as situações que você está passando, os problemas que você tem que enfrentar e tem enfrentado, você dizer, meu Deus chegou nessa causa, meu Deus chegou nessa situação, meu Deus está aqui comigo para me dar vitória. Você vai evidenciar essa causa a Deus. Despoja-se agora. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele agora. Ative a tua fé agora. Ative a tua fé. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Use a tua fé agora. Começa a falar a este monte que tem te entristecido, que tem te machucado. Tem muitas vezes tirado a noite de sonos, que são preocupações terríveis. Fala para este monte agora, o meu Deus chegou nessa causa. O meu Deus chegou nessa causa. O Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha bandeira. Do Senhor é a minha guerra. Fala para este monte agora. Fale para este monte. E não duvide no teu coração. E concorde que Deus é capaz de fazer na tua vida. Concorde que Deus é capaz de realizar na tua vida. Eu estou transmitindo para você uma palavra profética. Concorde que Deus é capaz de fazer na tua vida. Concorde que Deus é suficiente nesta causa. Concorde que Deus é capaz de realizar e te dar vitória. Ative a tua fé. Ore comigo. Pai, estamos na tua presença. Diante de ti, Pai, estar aqui a tua noiva, a tua igreja, os teus filhos. Falar a tua palavra é privilégio do céu. Privilégio que o Senhor tem dado a homens na terra. Mas falar a tua palavra é muito mais além do que transmitir uma oratória, uma mensagem dentro da homilética. É muito mais do que isso, Pai. Falar a tua palavra é ter a responsabilidade, o compromisso de falar aquilo que o Senhor manda, de entregar aquilo que o Senhor ordena e direcionar a ti a glória, porque a ti pertence. Não para o homem se autopromover, mas para que o seu nome venha a ser glorificado. Eu estou falando para um público pequeno, Pai. Poucas pessoas, mas que saíram da sua casa muitas vezes até cansados e abatidos pelo dia de fardo que tiveram. Mas estão aqui não para me ouvir, mas para ouvir a tua voz. E eu tenho certeza que o Senhor mandou falar. Eu tenho certeza que o Senhor me entregou nesse estudo para entregar na tua igreja. E eu quero agora ministrar, Senhor, através da unção do Senhor que quebra o jugo, através da tua graça que está aqui, do teu poder que é infalível, da tua glória que é manifestada. Visita as causas dos teus filhos agora. Supre todas em glória. Manifeste o teu poder, Senhor, para que eles testifiquem da tua grandeza e que tu és o Deus Todo-Poderoso que age na vida dos teus filhos. Toma das mãos deles agora. Essa guerra não é deles, é tua. E eu quero te pedir neste momento, como servo do Senhor, que o Senhor venha manifestar, Senhor, na vida dos teus filhos, o mover das tuas mãos. Move as águas, traz realizações, glorifique o teu nome, que a vida dos teus filhos possam ser edificadas em ti, que as vidas dos teus filhos possam ser firmes cada vez mais em ti, e que o olhar dos teus servos possa cada dia olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Peço-te estas bênçãos e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos.
que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sede com todos vós, e todos digam amém. Amados, como foi passado pelo irmão Edielson, sobre